Amém. Então, Deus abençoe. Graça e paz para cada um dos irmãos aí que estão participando, que estão assistindo, né? E eu sou com muita saudade de Lages. Já faz um bom tempo, né? E com esse friozinho, vai esfriar mais, né? Daqui uns 2 dias, diz que vai cair neve por aí, né? Mas estou com saudade, sabe o que, irmão? Estou com saudade daquele pinhão na chapa. E, e um bom chimarrão também, né? Eu tomo todos os dias chimarrão, né? Mas lá no sul parece que é mais gostoso, né? É. Então, eu queria estar compartilhando com vocês algo que eu creio que Deus colocou no meu coração. E enquanto eu queria falar sobre seguir Jesus como discípulo. Eu creio que o discipulado é uma coisa tão importante. E Deus tem uma passagem em Isaías 54:13 que diz, na transformadora diz, teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Mas na atualizada diz, teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu quero que todos aqueles que estão ouvindo nosso ministério, nossos filhos naturais e espirituais, que sejam verdadeiros discípulos do Senhor. Há um louvor lá do baú, né? Lá de 50 anos atrás, mas que é muito curtinho, mas que expressa isto, né? Diz, seguindo a Cristo, passo a passo estou, e cada momento muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. E eu quero só hoje um passo andar. Curtinho, né? Mas expressa muito aquilo que está no meu coração. Eu quero seguir Jesus. Nem que seja passo a passo. Aliás, tem que ser passo a passo, né? E em João capítulo 8, versículo 12, Jesus voltou a falar ao povo e ele disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de norte, nós precisamos de direção. E nós precisamos de luz para enxergar para onde nós estamos indo. Ser um discípulo é seguir Jesus. Existe uma palavra no Novo Testamento, uma palavra grega que é traduzido seguir, mas na língua original é a palavra akolutheo, que quer dizer ainda mais do que seguir, significa andar em companhia, acompanhar, andar no mesmo caminho, alcançar e imitar. Nós precisamos fazer tudo isso, gente. Nós precisamos andar na mesma companhia que Jesus, acompanhá-lo, andar no mesmo caminho, alcançar e imitar. Em Gálatas 5, versículo 25, diz que se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Outra tradução diz, andemos no mesmo compasso, ou em cadência com o Espírito Santo. Já viu um bando de soldados marchando pela rua, todos eles em cadência, todos eles sincronizados. Eu quero que os meus passos estejam sincronizados com os passos do Senhor Jesus. O que quer dizer seguir? Em Amós, capítulo 3 e versículo 3, diz, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? E a resposta óbvia é não. Nós temos que estar em acordo. E, gente, nem sempre nossos pensamentos e atitudes estão de acordo com aqueles do Senhor. Então, quem vai mudar? Nós temos que mudar. Nós temos que dizer, Senhor, muda em mim. Como Davi disse, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Quando Jesus chegou na beira do mar e viu uns pescadores aí pescando, ele disse, sigam-me.
palavra sigam-me no grego é dute, e quer dizer o seguinte: vem para já e me sigam. Não era, se algum dia vocês quiserem ceder na cabeça, seria uma boa ideia me seguir. Não, ele não fala nada disso. Ele diz, vem para já e sigam-me. Eu creio que hoje Jesus está dizendo para nós a mesma coisa. Quer ser meu discípulo? Então vem para já e me siga. Agora, como que a gente segue ao Senhor? Primeiro, nós seguimos a Ele na vida de oração. Eu descobri que para eu conhecer mais ao Senhor, eu preciso gastar tempo com Ele. Se não gastar tempo com Ele, eu não vou conhecer o coração de Deus. Então, uma vida de oração quer dizer que a gente prioriza tempo com Deus. Pela manhã, eu gosto de gastar um tempinho com Ele. Na verdade, eu faço o seguinte, eu preparo um chimarrão e coloco na minha frente, abro a minha Bíblia, eu abro meu coração e eu falo com Deus. Sabia que Deus também toma mate? Bom, não sei, ele não tomou muito, mas eu tomei muito. Mas na presença dele, também eu posso beber do Espírito, eu posso me saciar do Espírito, Senhor. Como seguir a Ele? Numa vida de oração, sim, mas também no desprendimento. A gente tem que se desapegar das coisas. Muitas vezes estamos tão agarrados em outras atividades e outros afazeres que nós não temos aquele tempo para realmente prestar atenção no Senhor. Na abnegação. Abnegação quer dizer negar a mim mesmo para poder seguir e servir ao Senhor. Dizer não para mim. Muitas vezes eu preciso dizer não para a minha vontade. Como seguir a Ele? No amor verdadeiro e na compaixão. Ah, pastor, mas eu não tenho essas qualidades. Eu tenho muito pouco disso. Por isso precisamos dele. Na presença dele, naquela proximidade em oração, a gente diz, Pai, enche-me com teu amor. Enche-me com tua compaixão. E quando ele faz isto nos qualifica e nos capacita, aliás, para seguir ao Senhor melhor. Como que a gente segue ao Senhor? Nós seguimos ele em paz. A palavra do Senhor diz que em paz sereis guiados. Então, existe um caminho de paz. Ele diz, se tivesse dado os ouvidos, a sua paz seria como o rio, a sua justiça como as ondas do mar. Então, a paz reflete realmente uma caminhada com Deus. Como seguir ao Senhor? Nós seguimos a Ele no chamado. Quando Ele disse para aqueles pescadores, vem para já e sigam-me. Ele também diz para nós, o primeiro chamado que Ele deu para nós é um chamado importante, está dizendo, eu tenho um plano para a tua vida. É um tanto genérico, sim. Ele não diz para quê. Ele diz, eu tenho um chamado. Depois ele qualificou, sereis pescadores de homens. Então, essa é a nossa missão. Nós temos que seguir ele tanto no chamado como na missão. Temos que seguir também no sofrimento. Ele não diz que seria mar de rosas. Ele diz que também no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós seguimos a Ele mesmo no sofrimento. Nós seguimos ao Senhor na sua morte. Paulo disse, eu quero conhecê-lo no seu sofrimento, na sua morte, para que também possa conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Então, nós conhecemos Ele na cruz. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho do Homem, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E depois ele, como eu já disse, ele disse, eu quero conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Uma vez, eu estava muitos anos atrás viajando pelo norte do Paraná, numa região que não tinha asfalto ainda, e o ônibus parou numa cidade, a última cidade da nossa viagem daquele dia, e a gente passeou no meio dessa cidade e achamos uma igreja bem grandona, uma catedral católica. E entramos, porque achamos interessante, achamos bonito. Tinha vários quadros na parede, quadros lindos, chamados Os 14 Passos de Cristo. Então, a gente foi seguindo aqueles 14 passos de Jesus, mostrando o que ele sofreu, carregando a cruz, sendo açoitado, sendo crucificado. E o último quadro mostrou ele sepultado. Eu falei para meu colega que estava junto, falei,
o nome dele era Charles, de Charles, está faltando um quadro aqui. Está faltando a ressurreição. Eu não quero deixar Jesus no túmulo, porque ele não ficou. Ele ficou só um pouco, 3 dias e 3 noites, mas depois ele ressuscitou. Então, nós temos que conhecer ele no poder da sua ressurreição, na sua vida. Então, como seguir Jesus? Seguimos ele na sua vida, na vitória. Ele venceu a morte. E nós temos que viver uma vida vitoriosa. Como? Seguindo Jesus, nós podemos andar na vitória dele. E nós temos que seguir ao Senhor como discípulos. A palavra do Senhor diz em Isaías que toda manhã ele abre os meus ouvidos como de um discípulo e me dá a língua dos eruditos. Deus está querendo abrir os nossos ouvidos como discípulos. Em Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27, Jesus disse, se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Então, seguir é ser discípulo. Em Mateus 10, versículo 24 e 25, Jesus disse, o discípulo não está acima de seu mestre, e nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo, é suficiente ser como o seu mestre, e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Jesus está dizendo, eles me chamaram de Belzebu. Belzebu quer dizer o deus das moscas, o príncipe das moscas. Eles chamaram um termo muito pejorativo, chamaram Jesus disso aí. Ele disse, eles me chamaram disso, eles vão chamar coisas muito piores a vocês. E então ele está dizendo, se nós vamos seguir ele, nós vamos seguir também por isso, por vitupérios, por perseguição, mas o segredo é continuar seguindo Jesus. Algumas reflexões, talvez que se aplicam para hoje. Em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, diz que pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Depois, no versículo seguinte, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No Antigo Testamento diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou. Gente, eu quero andar com Deus. Eu quero ter aquele prazer de estar em companhia, em proximidade ao coração de Deus. Isso é ser discípulo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Gente, há um ditado popular que diz, mostra-me com quem tu andas e eu te mostrarei quem tu és. Então, não está na Bíblia, né? Mas é um ditado verdadeiro. No convívio com Deus, Enoque se tornou um homem de fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada, ele é a palavra viva. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra precisa do Espírito. Muitas pessoas leem Bíblia, é ótimo. Mas se o Espírito Santo não soprar sobre aquilo, não vai trazer o proveito. Não sei se você já leu uma passagem da palavra muitas vezes, e de repente você leu de novo a mesma passagem e falou para você algo que você não sabia. Por quê? O Espírito, o Senhor soprou sobre aquela passagem. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A fé, queridos, a fé vem pela intimidade com Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos, Pedro e João, foram levados para o Sinédrio, aqueles mesmos homens que haviam crucificado a Cristo há poucos dias, estavam na frente de Pedro e João. E eles pediram que eles fizessem o seu depoimento. E na medida que eles falavam, a Bíblia diz que aqueles homens, aqueles líderes dos judeus, reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Eles reconheceram que estes homens que não tinham estudos como eles, eram homens
que não tinha passado pelos colégios daquela época e faculdades, mas eram homens que conheciam a sabedoria de Deus, conheciam o coração de Deus. Eles reconheceram que tinham estado com Jesus. Você quer que as pessoas reconheçam você, que você tem estado com Jesus? O convívio dos discípulos com Jesus. Agora a pergunta, você se parece com quem? Você se parece com quem? A gente se parece com quem gastamos mais tempo. Alguém diz, meu filho puxou por mim. Ou, depois outro diz, não, ele puxou por mim. É parecido com o papai, não é mais parecido com a mãe, não. Gente, nós nos parecemos com aqueles com quem gastamos mais tempo. Ou gastamos tempo com os ídolos, ou gastamos tempo com Jesus. Em Salmo 115 diz que aqueles que fabricam os ídolos e aqueles que confiam nos ídolos se tornam como os ídolos. Diz que o ídolo tem boca, não fala, tem olhos, não enxerga, tem ouvidos, não ouve, tem mãos que não apalpam, tem pés que não andam, e assim se tornam todos aqueles que confiam neles. Mas a Bíblia diz que nosso Deus fala, nosso Deus ouve, nosso Deus vê, nosso Deus trabalha, nosso Deus anda, e aqueles que estão olhando para Ele também passam a ter uma vida como Ele. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelhos a face do Senhor, de Jesus, somos transformados de glória em glória pelo mesmo Espírito do Senhor. Eu quero ser transformado na imagem dele, eu quero parecer com ele. Pergunta, você parece com quem? Eu quero perguntar uma coisa. Quantos de vocês têm celular? Tem iPhone, tem Android, tem Motorola, tem sei lá o quê. Então, quase todo mundo hoje em dia tem. Agora eu pergunto, quanto tempo você gasta com aquilo por dia? Pastor, eu gasto uns minutinhos. Não, na verdade, eu gasto algumas horas. Tudo bem. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Agora, você está começando a parecer com o celular ou com Jesus? Desculpe. Mas quanto tempo a gente gasta em frente daquilo que não traz vida, que não produz vitória? Ou quanto tempo a gente gasta contemplando a glória do Senhor pela fé? E a outra pergunta, quem é que se parece com você? Quem é que se parece com você? Em 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo disse para Timóteo, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Veja bem o convívio de Paulo e Timóteo. Ele está dizendo aquilo que você recebeu de mim, aquilo que você viu e ouviu, presenciou na minha vida, no convívio. Agora pega e repassa aquilo para outros, que serão capazes de repassar para mais outros ainda. Eu pergunto, quem se parece com você? Receber do Senhor é o primeiro passo. Repassar o que recebemos dele para outros é o segundo passo. Andar com os outros em comunhão, em relacionamento. A árvore não produz fruto para si mesma. A árvore produz fruto para os outros. E a palavra do Senhor diz que José é como videira plantada cujos ramos atravessam para o outro lado do muro. Para quê? Para aqueles que passam para do outro lado do muro tenham frutos disponíveis. Gente, como está seu fruto? Como está a entrega deste fruto precioso que veio da convivência com Cristo, chegando na mão de outras pessoas? Existem vários, o que a Bíblia chama de mandamentos recíprocos, que fala deste convívio uns com os outros. A Bíblia diz, amem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, encorajem-se uns aos outros, e tem mais uns 25 mais. Contei, são uns 4. Mas a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O convívio juntos, a comunhão dos irmãos é precioso.
Este cordão de três dobras pode ser eu e você, mais Jesus. Ou melhor, ele, mais nós. Essa comunhão que nós temos, em 1 João 1,7, diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Estes uns com os outros é nós e Deus, e nós uns com os outros. Nós como pessoas. Então, eu recebo do Senhor pelo convívio com ele. Eu quero ser um seguidor, eu quero ser um discípulo, então eu recebo dele, mas eu repasso para outras pessoas aquilo que eu recebo. E aquilo abençoa a outra pessoa. E este convívio vai crescendo. A Bíblia diz: se um se alegra, todos se alegram. A Bíblia diz: alegre-se com aqueles que se alegram e chora com aqueles que choram. Agora, o verdadeiro discípulo está em obras. Quem já viu aquelas placas da prefeitura, né? Que você anda pela rua, a rua está interditada, tem uma placa em obras. E diz que todo crente deve ter também um botão aqui bem em frente da camisa que está escrito em obras. Porque o Espírito Santo está trabalhando lá dentro da gente, ele está mudando coisas em nós, ele está tirando coisas de nós, ele está colocando coisas lá dentro de nós, ele está tirando as falhas do nosso caráter e colocando o caráter dele. Ele está tirando a nossa deficiência visual e colocando a sua visão em nós. Ele está colocando em nós fruto do Espírito. Ele está colocando em nós o amor, como já falamos, e a compaixão que vem do coração de Deus. Ele está colocando em nós realmente fé para agir. A Bíblia diz as obras de fé. Então, a fé não é passiva, a fé é ativa, a fé trabalha. Então, ele está colocando em nós fé para realizar a vontade de Deus. Agora, quantos de vocês querem conhecer o coração de Deus? Eu quero. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Amado, você, desculpe eu falar, mas vou perguntar, você está em si mesmado? Seguindo os seus próprios alvos, seus próprios impulsos? Ou você está seguindo a Jesus e aprendendo a ser como ele é? Você está andando na escola do Espírito Santo? Você é um discípulo? Você também, pergunto, você está compartilhando esta vida de Deus com os outros? A prova que nós estamos realmente andando, seguindo Jesus como discípulo, é que a nossa vida está se tornando frutífera. A nossa vida está se reproduzindo. A nossa vida está realmente ganhando não apenas vidas e almas para Cristo, mas sim discípulos. Nós estamos levando o reino de Deus mais para frente, sim, mas enquanto outros discípulos se levantam. E eu quero orar com vocês. Eu quero abrir meu coração e peço que você também abra agora o seu coração diante do Senhor. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom saber que Ele nos ama. Como é bom saber que Ele deixou a sua glória, deixou todos os atribuições divinas para vir a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas tudo isso por quê? Porque Ele viu em você e Ele viu em mim. Filhos, discípulos, aqueles com quem Ele poderia conviver pela eternidade. Mas Ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, convém que eu também as busque e as traga. Querido, Deus quer te usar para arrebanhar mais vidas, para produzir mais discípulos. Feche seus olhos, abre seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estar na Tua presença hoje. Nós queremos confiar em Ti totalmente. E nós queremos crer, Senhor, na atuação do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que cada um de nós, mesmo os que estão em Lages, em Campo Belo, Otacílio Costa, São Joaquim, Florianópolis, que esteja. Mas, Pai, que Tua mão esteja alcançando cada irmão, cada irmã agora. Haja, Senhor, em nosso coração, Senhor, um desejo, Senhor, e uma afirmação. Eu servirei ao Senhor, eu seguirei ao Senhor. E através da minha vida, outros seguidores
outros discípulos serão levantados. Pai, que a nossa família seja uma família de discípulos. Que a nossa igreja seja uma igreja de discípulos. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito, muito edificante. A gente quer ter um tempo agora de fazer perguntas, se vão puder responder, conversar mais um pouquinho. Eu estava pensando, enquanto o pastor Tomás falava, muitas pessoas, elas começam bem, né? Começam a seguir o Senhor, empolgado, animado, aquele fervor. E eu vejo que, às vezes, alguns, eles perdem com o tempo isso. Eles não terminam muito bem. Como que o irmão vê que acontece com essas pessoas que começam a seguir e depois não seguem mais? Como é que o irmão sente isso? Eu creio que muitas vezes, como na parábola que Jesus mostrou da semente que caiu na beira da estrada, às vezes no meio de pedras, às vezes no meio de espinhos, e às vezes em terra fofa e boa. Eu creio que para que nós possamos dar continuidade na caminhada com o Senhor, nós temos que dizer: Senhor, vem com teu arado. Passe em meu coração o teu arado. Davi falou isso. Ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um espírito inabalável. Ele sabia que por conta dele não ia dar certo, mas se Deus trabalhasse junto e Deus abrisse espaço, abrisse sulcos no coração dele, que a semente iria dar uma boa colheita. Eu creio que alguns desses irmãos estão passando por... Eu senti isso quando estava orando agora há pouco. Eu senti que tem alguns irmãos que estão ouvindo agora que na verdade, estão desanimados, que estão desiludidos ou desanimados para dar continuidade na caminhada. E senti que Deus me disse: a noite termina e o dia volta a raiar. Deus está dizendo que Ele está com você, Ele está ao teu lado, e essa prova, essa noite, essa situação difícil vai passar, mas um novo dia vai começar. Amém, pastor. Amém, pastor. Eu queria fazer uma outra pergunta também. Você falou bastante sobre discipulado, né? Como nós nos tornamos discípulos de Jesus. Eu acho que foi muito precioso. E você também compartilhou um pouco sobre que pessoas são parecidas conosco, né? Através de nós sermos discípulos de Jesus e discipularmos pessoas. O que eu queria perguntar para ti é: o que você pode falar para a gente do que é um discipulado errado e o que é um discipulado correto dentro da igreja local? Quais são os princípios para nós, como líderes, discipularmos pessoas? Até porque a gente sabe que, dependendo do coração do líder, se ele não tiver ligado à videira, como o Senhor compartilhou, muitas vezes ele vai liderar e discipular partindo de si mesmo, né? E não vai levar as pessoas para Cristo, mas muitas vezes vai até fazer um discipulado, digamos assim, que não tem as características do discipulado de Cristo. Então, eu queria que você ensinasse a gente, que o Senhor ensinasse a gente como nós, como líderes, podemos ter um coração correto para discipular as pessoas e quais são os cuidados que a gente precisa ter para não fazer discipulado errado. Amém. Eu acho que volta mais ou menos como a gente estava dizendo, que nós temos que sempre chegar na presença do Senhor. E como Davi disse: esquadrinhe meu coração, Senhor, sonda-me. E se alguma coisa em mim não está certo, corrige, Senhor, guia-me no caminho certo. Então, eu creio que, como você diz, aquele que está fazendo discípulo para ser parecido com ele, mas ele, por sua vez, não parece com Jesus, está perdendo tempo. Está como os fariseus, que diz que estão fazendo dos seus discípulos piores do que eles mesmos. Por quê? Porque não tinha vida, não tinha ligação com Deus. Por outro lado, como evitar isso? Evitar quando nós podemos encorajar as pessoas a buscar o Senhor. Levar as pessoas a saber que eles têm que se curvar diante do Senhor, de abrir o coração, de rasgar o coração, de clamar, de ter uma vivência com Deus. E por isso que diz que o pastor, ele todo dia ele revisava as ovelhas do rebanho. Ele passava a vara para ver se tinha alguma doença, alguma ferida, algum berne, alguma coisa que precisava remover ou curar.
E assim também Jesus faz conosco. E como homens e mulheres de Deus, nós temos que ver as pessoas ao nosso redor assim. Nós temos que ver como que está, querido. Como está passando? Me conta. E manter realmente este contato como se estivéssemos realmente amando as pessoas, querendo ajudar a se desvencilhar dos problemas. Amém, pastor. Muito bom. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, pastor. Eu, particularmente, assim, eu honro muito a vida do senhor, porque eu sempre vi você como um referencial de pessoa firme em Deus, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, no tempo do Orkut, né, muito tempo atrás mesmo, que chegaram até fazer uma comunidade, Pastor Thomas, homem ou anjo? Era o indagamento da comunidade, porque sempre o senhor foi esse referencial de homem de Deus mesmo. E a pergunta que eu queria te fazer é, você nessa vida com Deus que eu considero tão saudável e vitoriosa, qual que é o segredo para uma vida espiritual saudável com Deus? Eu sei que o básico, né, o senhor até já compartilhou com a gente antes, mas se o senhor pudesse falar algumas coisas da sua vida pessoal, coisas que você fez, experiências que você teve, coisas que a gente talvez hoje pode aprender da sua jornada. Vai longe isso aí, mas eu posso realmente lembrar de algumas coisas. Nós somos tão dependentes de Deus, tão carentes, né? E às vezes quando achamos que estamos com a bola toda, Deus nos faz lembrar que dependemos dele na totalidade. E eu me lembro uma vez que Deus me permitiu passar por um tempo de conhecer mais o coração de Deus. E eu passei por um período que quanto mais eu orava, piorava. Não sei se você já fez isso, né? Você orava e depois de orar estava pior. Abri a minha Bíblia e a minha Bíblia abria naquela passagem: ai de vós, pastores, que devoram o rebanho. E depois eu mexia com a Bíblia e abria de novo: ai de vós, pastor. Então, minha Bíblia ficou viciada. Eu quis levar ela a uma casa de recuperação de viciado, mas não, na verdade, eu que precisava disso. E Deus estava me permitindo passar por um tempo onde eu estava perdendo o norte. Eu clamei, eu disse para minha esposa: bem, não pode ficar desse tamanho. Eu tenho que me encontrar com o Senhor dentro dessa situação. E eu fui a um lugar bem distante, bem distante. E eu me lembro que eu estava orando ao Senhor, e meio a tudo aquilo, senti como uma gota de azeite morninho bater na minha cabeça, penetrar lá dentro de mim. E eu disse: Senhor, mas o Senhor não pode me abençoar desse jeito, porque veja como que eu estou. E Deus diz: eu conheço o teu coração, eu já te perdoei. E eu tive uma aula da graça de Deus, que é tão profunda, tão tremenda. Eu tinha passado, não era dias, eram semanas desse jeito. Ou quem sabe já mais de mês. Mas Deus me restaurou através da sua graça. Então, eu aprendi o seguinte: a gente não está com a bola toda, a gente precisa do Senhor. Nós precisamos realmente confiar nele, diariamente clamar a ele. E Deus tem nos permitido passar por momentos de saúde, dificuldades na saúde, onde se não for a graça do Senhor, a gente não estaria aqui hoje, de jeito nenhum. Foi a pura graça de Deus que nos deu a vida em frente da morte. Deus nos livrou muitas vezes para nós, nossos filhos. Nós vimos Deus mostrando a nossa fragilidade como pessoas, mas Ele, a sua fidelidade em cumprir a palavra dele, né? Eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas uma coisa que eu também senti, falando de saúde, eu senti que tem uma pessoa que está ouvindo agora. Eu não sei dessas pessoas que estão assistindo, acho que um homem que está com a perna curta, acho que algum problema teve na coluna, houve algum problema na sua coluna vertebral e por causa disto uma perna ficou mais curta que a outra. Eu creio que agora, neste momento, está crescendo esta perna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta perna está se esticando, está crescendo e você vai se ver totalmente curado. Depois conte. Liga para o pastor Hugo, ou Lucas, ou Mateus, alguém, Adair, alguém. Diga: Deus me curou. Amém. Amém.
Amém. A Kézia e o Andy, eu acho que tem uma pergunta também. Yeah, we have a Amém. question for you. I'll say it in English so I don't make Ok. Kézia tá certo. Nós temos uma pergunta. Vou falar em inglês, aí não tem nenhuma bagunça com o meu Yeah. português. So in this time, there's so many things online. There's so much information. A gente sabe como que agora tem In the church, there's so many different places that we can drink from, right? Different streams, Uhum. different A churches. gente sabe que até tem tanta igreja, tem tanta informação hoje no mundo online que a gente pode pegar, todo mundo vai às vezes. But can you talk a little bit about like the local church and the importance of participating in a local church during this time? Mas, pastor Tomás, o senhor Uhum. pode falar qual a importância de nessa estação, nesse tempo que a gente está agora, de estar participando da igreja local, de poder ter essa igreja local, de estar junto. Aham. Em inglês ou português? Português, por favor. Em inglês. Em português. Português. Inglês. Sim, por favor. Então, eu creio o seguinte, que a gente, se não tivermos juntos, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Nós podemos passar um tempo sozinhos, mas nunca é saudável. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, eu creio que existe uma cidade, existe um lugar, existe um convívio dos irmãos, onde o rio de Deus está fluindo. E se uma corrente daquele rio sair para fora, não vai demorar muito que vai secar. Não vai ter mais vida, não vai ter mais testemunho. Mas se estiver junto, ligado às outras correntes do rio, está realmente onde se renova, diariamente se renova. A Bíblia diz, não deixando a congregação dos irmãos, como é costume de alguns. Nós precisamos disso. Quanto mais se aproxima aquele dia, nós vamos sempre precisar de estar juntos. Amém. Muito bom, obrigado. Muito bom, pastor. Amém. Legal. Pastor Thomas, uma das coisas que eu mais sempre fui desafiado também pela sua vida, eu sempre vi o senhor como uma figura assim de uma pessoa que realmente conhece a palavra. E o que eu queria perguntar para ti, na verdade, pedir um conselho para que a gente pudesse aprender. Que conselho você dá para uma pessoa que realmente quer se aprofundar na palavra? Eu sei que ler a Bíblia é o mais importante, mas como se aprofundar de uma forma mais, digamos assim, eu sei que fica redundante, mas como a gente ir mais profundo na revelação da palavra? Eu nunca me esqueço, não quero me meter na sua resposta, mas eu nunca me esqueço, há mais ou menos uns 10 anos atrás, uma mensagem que o senhor ministrou aqui em Laje sobre oração em línguas. Eu nunca vou me esquecer dessa mensagem. E eu lembro que você falou, talvez eu roube a sua resposta, o senhor falou que o maior segredo que o senhor achava para uma pessoa se aprofundar na revelação da palavra era a oração em línguas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como a gente adquire a revelação da palavra, né? Talvez o senhor possa falar um pouco mais sobre a oração de línguas, mas como que o senhor vê isso? Como que a gente pode realmente se tornar pessoas que conhecem a palavra de uma forma íntima? Amém. Bom, em primeiro lugar, eu creio que nós devemos ler a palavra todos os dias. Nós devemos realmente entesourar a palavra em nós, como Davi disse, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente vai colocando aquele depósito diariamente da palavra, diariamente. Mas quando nós oramos, e oramos no Espírito, e oramos deixando o Espírito Santo fluir em nós, ele pega daquilo que está sendo depositado em nós e faz viver. A palavra só em si, a Bíblia chama logos, é a palavra completa. Mas quando o Espírito Santo sopra sobre essa palavra, se torna rema, uma palavra inspirada, ela já é inspirada, mas uma palavra que é vivificada. Ela se torna vida para aquele momento. E então eu creio que muitas vezes Deus tem me mostrado coisas na palavra que eu não teria percebido por mim mesmo, por minha conta. Eu só pude perceber depois de ter orado no Espírito, realmente, orado no Espírito, orado em línguas,
e clamado ao Senhor, de repente, de repente aquela passagem se torna tão clara. E eu começo a entender aquilo que não podia entender antes. Muito bom. Amém. Tem alguma pergunta? Eu me lembro, o pastor Tomás, quando estava em Curitiba, aí quando alguém queria saber onde está aquele versículo, pergunta para o pastor Tomás. Perguntava para o pastor Tomás onde está escrito. Sempre falava certinho. Amém. Que bom. Pastor, a gente vai te sugar bastante hoje aí. Mudando de assunto, pastor, qual que é na sua opinião, o senhor tem, assim, eu vejo que hoje o senhor é um pastor de pastores, né? E eu tenho certeza que o senhor também ajuda muita gente, muitos pastores, muitos líderes que já tiveram talvez uma jornada grande, né? O senhor também já tem uma jornada poderosa aqui na nossa nação. A nossa igreja, né, hoje, muitos frutos nossos vêm do seu ministério. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, pastor. Na sua opinião, qual que é o maior perigo que nós, líderes e pastores, vamos enfrentar durante a nossa jornada ministerial e quais são os cuidados que o Senhor talvez gostaria de falar? Ó, cuidado, porque existem essas coisas que vocês vão passar, existem essas situações que Satanás muitas vezes vai atacar, né? Talvez o Senhor já tenha visto alguns pastores e líderes na igreja desanimarem, até caírem, até perderem o rumo, né? Alguns se levantaram, talvez, com certeza o senhor deve conhecer uns que não se levantaram, mas quais são os sinais de alerta que o senhor poderia levantar para nós como líderes hoje? Amém. Eu creio, gente, que o maior perigo para qualquer crente e qualquer pastor também, ou ministro, é o orgulho. Quando se pensa mais de si do que deve pensar. É o primeiro pecado na Bíblia. Diz que Lúcifer, por causa da sua soberba, foi precipitado do céu para baixo. Ele diz, eu vou ser mais, eu vou ser acima. Então, essa atitude, que eu sou tal, e pensando muito em mim mesmo, muitos pastores, lamentavelmente, começam a ter aquela ideia de que a igreja não pode prosseguir sem mim. Eu sou a peça principal da igreja, não é verdade. Jesus é a peça principal, ele é a pessoa principal. E quando se tem uma igreja que depende totalmente de uma pessoa, isto fala de doença. Alguma coisa não está certo. Nós devemos sempre estar criando uma equipe, um ministério plural. Então, eu creio que um dos perigos maiores é que são os pastores que realmente têm essa soberba, essa opinião mais alta que devia ter de si. Outra coisa também que está muito ligado a isto, quando a pessoa está pensando muito em si mesmo, fica muito fácil ser alvejado pelo inimigo na área do dinheiro. Então a pessoa começa a ver o cifrão e não ver a cruz. E muitas pessoas então também se tornam parece que o orgulho, a soberba é como se fosse realmente uma camada que passa em frente dos olhos da pessoa e o inimigo facilmente começa a tentar que a pessoa com dinheiro, com imoralidade, com pessoas do sexo oposto, fora do casamento, enfim, tem muitas áreas de tentação que a pessoa não teria sucumbido se tivesse com os olhos no Senhor. Mas como os olhos não estão em Jesus, mas estão em si mesmo, essa pessoa se torna vulnerável. Então eu diria o seguinte: maior perigo é tirar os olhos do Senhor. Amém. A Kézia tem mais uma pergunta? Sim, tem aqui. Olá, Pastor Tomás. O Pastor Tomás é um mestre na palavra, né? Como o Pastor Hugo falou, precisa de algo, fala para o pastor, pergunta para o Pastor Tomás. Eu lembro que quando eu estava no meu segundo ano da escola de ministério, eu tinha que montar um estudo. E a primeira pessoa, eu digo, vou lá, perguntei para o pai, vai para o Pastor Tomás, vai para o Pastor Tomás. E eu lembro que eu pedi ajuda para o Pastor Tomás, porque eu tinha que fazer um estudo mais profundo. Mas, Pastor Tomás, nós como líderes, né, pessoas, nós estamos com a palavra, nós estamos ministrando,
né, dentro do nosso dom, nosso chamado. Eu me recordo muito quando o Senhor falava sobre dons, né, na Bíblia, né? Eu lembro nos meus acampamentos de adolescente, pastor Tomás pregando no Acampáscoa, e eu estava lá, e essas palavras edificaram tanto a minha vida, e hoje, né, sendo pastora aqui em Florianópolis, né, e a gente com igreja, algo que a gente tem muito no nosso coração é como que a gente pode empoderar as pessoas ao nosso redor. E eu gostaria um pouquinho que todos nós ministramos a palavra, né? Como que nós podemos, de uma maneira que não seja de uma maneira da performance, mas de uma maneira como que a gente pode estar ministrando a palavra de Deus, como que muitas vezes, eu vejo que às vezes tem tanta gente que tem tanto medo, às vezes, de usar o seu dom, o seu talento. Eu vejo como as pessoas às vezes não têm medo, como é que eu vou pregar, como é que eu vou compartilhar, como é que eu falo, sabe? Eu vejo como muitas vezes as pessoas, elas têm esse medo de crescer. Eu gostaria que o Senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que nós, como discípulos de Jesus, a gente pode seguir o nosso dom, o nosso chamado, como que a gente não entra, né, dentro dessa questão, eu preciso de você, você precisa de mim, a gente é um corpo junto e eu posso crescer. Como que, o que o Senhor falaria para nós, né, dentro desse contexto, assim, nós queremos o sim de Jesus, mas não sabotar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Olha, eu creio que temos que nos resguardar. A palavra do Senhor diz que Jó disse, ele no livro de Jó, ele disse que ele não queria ter olhos para nenhuma outra moça a não ser a sua esposa, nenhuma outra mulher a não ser a sua esposa. Eu acho muito lindo isso. Ele ter seus olhos fitos na pessoa que Deus colocou na vida dele. Então, traduzindo isso para nossa vida com Deus, nós temos que também centralizar o nosso afeto, nosso amor principal no Senhor Jesus. E diariamente receber dele, sermos vulneráveis ao Espírito Santo, de ter aquele tempo de estar quebrantado na presença de Deus, e Deus pode então agir dentro da nossa vida e também estarmos dispostos a recebermos correção de outros irmãos. Eu creio que sempre devemos dizer, a Bíblia diz que o amigo agradece quando o outro amigo o fere. Ele não vai machucá-lo, mas ele vai falar de uma forma que vai trazer correção, vai trazer uma disciplina, vai trazer o norte. Então, eu creio que, da mesma maneira, nós temos que estar vulneráveis, primeiro, ao Senhor, para que diariamente Ele possa influir na nossa vida, corrigindo, e também vulneráveis no contexto dos irmãos, para que uns ajudem aos outros, para que não tenhamos o orgulho, né, de dizer, eu não preciso, né, eu sou, né, não, eu preciso sim, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de todos eles, porque juntos formamos o corpo de Cristo. E essa pergunta tua vai muito longe, né, mas eu creio que a vulnerabilidade diante do Senhor e diante dos irmãos vai trazer saúde para nós. Amém. Obrigado, pastor Tomás. Amém. Tem uma pergunta aqui, uma irmã de nossa igreja aqui, Unity Church em Florianópolis, é Wendell. Pode desligar seu microfone e falar sua pergunta. Sim. Oi, pastor Tomás, é um prazer te conhecer. Eu estou aqui com minha esposa Amém. do meu lado. E eu queria te perguntar algo simples. Na sua rotina diária, como você aproveita assim para desfrutar da presença de Deus? Se você pudesse nos dar um exemplo assim da sua rotina e como você desfruta da presença de Deus durante ela. Amém. Olha, todos os dias a gente levanta e eu tomo café com a minha esposa, minha maravilhosa, preciosa princesa, e nós tomamos café junto, e depois ela sobe para o quarto dela, ela tem devocional, ela tem tempo que ela lê a palavra, às vezes ela já tem lido antes até, e ela tem um tempo de orar, ela ora todo dia pela manhã.
E eu desço aqui embaixo, como eu falei, eu preparo o chimarrão e fico eu tomando mate com Deus, né? Eu fico orando, fico lendo a palavra e eu oro, eu clamo e eu quero me colocar diante do Senhor para que Ele fale comigo. Eu quero mudar, não quero ficar do mesmo tamanho, eu quero que Deus vá me mudando dia a dia. Mas durante o dia, muitas vezes a gente percebe a necessidade da gente ter aquela intimidade maior com Deus. E às vezes eu pego, e fazia isso com minha esposa também, quando a gente morava em Joinville, a gente saía e andava pela vizinhança, andava uns 40 minutos talvez, orando e buscando o Senhor. A gente tinha a necessidade de estar falando com Deus também mais. E nós temos um dia por semana, que normalmente na quinta, mas nem sempre, mas normalmente quinta-feira, que com minha esposa nós temos um tempo que nós oramos juntos. Ela tem uma lista de, a gente brinca, uns 500 nomes que ela tem escrito, e a gente ora por cada um daqueles nomes, a cada uma daquelas pessoas, e eu tenho uma outra lista também, muitas pessoas, e então a gente vai orando e clamando e buscando, e Deus está respondendo. Então, eu creio que isto responde em parte à sua pergunta. Pastor Thomas, mais uma aqui. Dos grandes desafios que a gente vê na igreja, como líderes, é como ativar outras pessoas a também querer dar fruto, né? Porque a maioria das pessoas que estão participando dessa reunião são pessoas que têm saído da zona de conforto, né? E todos nós temos nossa zona de conforto que precisamos sair. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: primeiro, como que nós nos tornamos mais, digamos assim, evangelistas para alcançar pessoas? E como nós despertamos a igreja? Qual que é o caminho correto para a gente despertar a igreja a sair da zona de conforto e realmente de atrás das pessoas? Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma saudável? Porque eu lembro de uma vez, um tempo na nossa igreja, e eu vou me colocar como o vilão da história, que eu tentava que as pessoas evangelizassem, abrissem células, mas meio que na raiva, sabe? Aquelas frases assim, você não tá tentando ganhar alguém para Jesus, talvez você também não tá indo pro céu. Sabe essas coisas assim que às vezes a gente tá falando mais na amargura do que no amor? E que graças a Deus hoje a gente já entendeu que não é assim. Mas eu sei que o Senhor pode nos ajudar assim. Como nós, como líderes, vamos despertar a nossa geração e a nossa igreja para serem apaixonados por pessoas e sair da nossa zona de conforto e amar elas de verdade? Olha, eu creio que tentar impor isso como uma imposição do púlpito nunca vai surtir bons efeitos. Eu creio que nós temos que ser o primeiro exemplo. O fogo tem que estar ardendo em nós. Fogo do Espírito, com aquela vontade tremenda de trazer vidas para o altar, trazer vidas para o reino de Deus. Aquilo que está ardendo em nosso coração de tal ponto que não importa o que a gente diga ou fale com os outros, as pessoas vão perceber em nós este fogo e esta motivação. E as pessoas vão querer imitar. As pessoas vão querer imitar aquilo. Eu creio que um dos ministérios, a Bíblia fala dos 5 ministérios, e um deles é o evangelista. Mas o evangelista não é só aquele que sai fora para ganhar almas. O evangelista também é aquele que motiva as pessoas dentro da igreja para que ganhem almas. Porque todo mundo deve ser ganhador de almas. Todo mundo deve ser pescador de homens, né? E eu quando eu era criança, eu tinha 3 anos de idade, mais ou menos. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo. Eu vi a presença de Deus, eu vi como se tivesse Deus sentado num lugar e como se tivesse uma grande família ao redor. E, de repente, ele apontou com o braço dele para fora. Eu sabia que era para mim. Eu me levantei e saí. E como se tivesse passado muitos e muitos anos, eu me vi retornando, já crescido, já homem, trazendo um feixe de trigo no meu ombro. Daí eu trouxe aos pés do Senhor, parou a visão. Era muito rápido, muito singelo. Mas nunca vou me esquecer disso. Dentro de nós existe um chamado do Senhor. Cada crente tem esse chamado. Então, eu creio primeiro que nós temos que ser o exemplo. Eles têm que ver em nós esta motivação.
Mas, por outro lado, temos que levar as pessoas a buscar o Senhor. Jesus disse, roguem ao Senhor da seara que enviem obreiros para a sua seara. Então, nós temos que orar para que Deus envie estes obreiros. E quando nós oramos com a igreja nesse sentido, de repente eles vão começar a cair a ficha. Opa, eu sou um desses obreiros. Amém. Pastor Tomás, quais são algumas das coisas básicas que a gente pode ver nas pessoas, que a gente vê que Deus está levantando as pessoas mesmo para algo específico? Quais são alguns princípios que a gente pode ver nas pessoas, salientar nas pessoas que Deus está levantando aquela pessoa para algo específico? Quais são alguns? Eu creio. Algumas características que o pastor vê nas pessoas, nos líderes, que precisa estar nos líderes. Sim. Eu creio. Eu creio o seguinte, nós podemos e devemos pregar ou até especialmente ensinar as qualidades da pessoa de Jesus. Nós devemos ensinar quais as qualidades de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Isso está bem na palavra e devemos ensinar. Mas, por outro lado, como eu já acabei de falar, nós temos que modelar isso. As pessoas olhando para nós, eles vão ver essas características e eles vão querer emular, eles vão querer imitar aquilo que nós estamos projetando, que vem do nosso coração, que vem do Senhor. Outra coisa, eu creio muito na unção profética. Então, eu creio que quando estamos no convívio com as pessoas, muitas vezes Deus pode revelar, quando estamos orando com alguém, Deus pode revelar alguma coisa dele naquela pessoa que tem a ver com o seu ministério. Às vezes eu estou orando com uma pessoa e de repente Deus me fala, essa pessoa vai ser ganhador de almas. Daí eu falo. Ou talvez Deus me mostre, essa pessoa tem um dom na área do ensino. E talvez eu não sabia disso, mas o Espírito profeticamente mostra. Ou talvez aquela pessoa tem o ministério de servir na casa do Senhor, como servo, com o ministério de se dar na obra de Deus. Então, que seja, eu creio que profeticamente também Deus pode nos mostrar para ajudar a pessoa a achar. Amém. Muito bom, pastor. O Zé tem uma pergunta também. Acho que ele vai abrir o áudio e ele vai fazer. O Zé é um dos pastores da nossa igreja também, pastor. Amém. Amém. Boa noite, pastor Tomás. Que alegria conversar e ouvir o senhor. Pastor Tomás, algo que Deus tem falado muito comigo assim nesses dias é de ir para um lugar mais profundo na presença dele, sabe? De ter esse romper, Amém. De conhecer algo novo, de ir a um lugar que eu ainda não conheci e conhecer mais do amor do Pai. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor, eu creio que todos nós passamos por essa fase na nossa vida de querer se romper, na nossa vida de intimidade com Deus. Como que foi para o senhor, assim, na sua vida, aonde o senhor se via muitas vezes, assim, sei lá, não, Deus, eu quero mais, quais eram os pontos práticos que o senhor fazia, que o senhor colocava em prática, para ir para esse lugar mais profundo em Deus, para ir para esse lugar de mais intimidade com Deus, porque é nítido ver na sua vida que o senhor, graças a Deus, é uma referência nisso, de ter intimidade com Deus Pai. E como que o senhor poderia falar para nós que a gente pode fazer prático, na vida prática, para ir para esse lugar mais profundo? Eu creio o seguinte, uma palavra que não pode nem parecer espiritual, mas é a palavra sistema. Sermos sistemáticos. Se a gente, vez e outra, entra na presença de Deus, vez e outra, abrimos o coração mais, isto realmente pode trazer algum benefício, mas quando nós fazemos disto uma prática contínua, sistematicamente abrindo o coração, todos os dias tendo aquele tempo com Deus, dando prioridade a Ele, dando prioridade à presença dEle, à palavra dEle, dando prioridade para orar em línguas, para orar no Espírito. Eu confesso, uma das maiores vitórias na minha vida que eu obtive em mais de um momento era através de orar em línguas.
Uma vez eu estava ao ponto de morrer, eu não vou entrar em detalhes, mas eu estava ao ponto de morrer. Se não fora um milagre, se Deus não tivesse agido e feito um milagre, e a única coisa que eu fiz era orar em línguas naquela hora, era clamar em línguas, orar em línguas. E isso parece que abriu uma porta de salvamento, um livramento tremendo. Estou vivo hoje por causa disso. Então, eu creio que diariamente devemos ter tempo, sistematicamente, de orar em línguas todos os dias, de louvar o Senhor, de bendizer ao Senhor, um tempo de agradecer e de ler a palavra, deixar Deus falar conosco pela palavra. Então, são coisas sistemáticas. Tudo. Eu acho que é bom que a gente tenha realmente uma vida regrada, no bom sentido da palavra. Pastor Tomás, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. I'm going to speak English again because it's so much easier for me, and I don't want to make a mess. Is there something, well, seeing as I'm getting older, I'm still young. Eu sei que eu tô ficando mais velho, mas ainda sou novo. But as I'm approaching my later 30s, I'm wishing I knew things in my 20s that I could have. Mas na medida que hoje eu tenho os meus 30 anos, eu acredito que tem coisas que eu olho 10 anos atrás, nos meus 20, eu digo, se eu soubesse disso, se eu tivesse soubido disso. And so looking back at your life, is there things that you wish you would have known 20 or 30 years ago? Então, olhando para sua vida atrás, quais são as coisas que o Senhor gostaria de ter sabido? Que conhecimento, que sabedoria? Gostaria de ter sabido quantos anos? 20 anos atrás. 30 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que hoje o Senhor conhece. E oxa, né? Something you could have told your younger Coisas self. que o que você poderia falar para o seu eu mais jovem? O que hoje você poderia falar se pudesse encontrar o seu eu jovem 30 anos atrás, 20 anos atrás? O que o Senhor falaria para o seu eu jovem? Realmente, tem aquela música, né? Younger you, younger me. Eu realmente, é que não é possível fazer isso, mas se fosse possível, eu teria, como se diz, repassado um monte de experiências que já passei para que não tivesse que passar totalmente da mesma maneira. Agora tem outro ângulo. Como não é possível voltar no tempo, a gente pode passar para uma nova geração, porque sempre tem pessoas chegando. Então, a gente pode pegar o que Deus nos deu e repassar como legado para uma nova geração. E eu também acho que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para crescer mais em Deus. A Bíblia diz que a árvore, mesmo quando cortada, lá no livro de Jó, ao cheiro das águas, começa a viver de novo. Então, eu creio que nunca é tarde a gente crescer de novo. E a Bíblia diz que aquilo que os gafanhotos devoraram, o Senhor restituirá. Os anos que os gafanhotos devoraram, o Senhor restituirá. Eu creio que nunca é tarde que Deus cumpra a vontade dele. Um dos maiores evangelistas, ou apóstolos, que Deus levantou, chamava-se Smith Wigglesworth. E este homem, ele tinha seus 50 e poucos anos, talvez quase 60, não me lembro, quando Deus pegou este homem no jeito e se tornou um apóstolo da fé, talvez um dos homens que Deus mais usou na história. Então, não é tarde, não é tarde. Pastor Tomás, eu sei que o pastor contasse essa experiência. Me lembro uma vez, o pastor Tomás estava num carro e estava sem dinheiro, parece, com gasolina, e Deus falou para o pastor, anda, e não sabe como chegou em casa. Não me lembro, mas me lembro uma vez que o pastor contou essa experiência. Podia contar para nós? Seria interessante. Não, aconteceu sim. Aconteceu sim. Muito bom. Aconteceu, mas não recomendo que seja uma prática, né? Sim. Algo específico no momento, né, pastor? Eu estava com a minha esposa, a gente tinha ido numa reunião que ficava numa outra cidade, éramos jovens,
bem mais jovem, claro, e sentimos que Deus queria que a gente fosse naquela reunião, mas também não tinha dinheiro para pôr gasolina. E na volta tinha mais ou menos o tanto exato para poder chegar em casa, se fôssemos direto da reunião para casa. Mas sentimos que Deus queria que dessemos uma carona para um milico que estava, um marinheiro que estava voltando para a base dele, que estava pedindo carona. Eu parei o carro, dei carona para o rapaz, mas era em outra direção. Era a mesma distância, mas errada, outra direção. Mas a gente pôde falar de Jesus, abrir o coração, não me lembro nem se oramos com o rapaz. Deixamos ali na base da Marinha e daí voltamos para casa e não tinha gasolina. Não tinha dinheiro nem para comprar e estava longe. A gente começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito legal. Pastor, acho que a gente está partindo já para o final da nossa reunião. Eu queria que o senhor compartilhasse talvez umas palavras finais na reunião aí. O que o senhor sente, né, de compartilhar conosco, com a nossa igreja, talvez algo profético, talvez algo que Deus colocou no seu coração de uma forma mais direta. O que o senhor sente de liberar para a nossa igreja, para os nossos ministérios, para os nossos líderes aqui? E depois que você compartilhar isso, o senhor pode orar conosco também. Amém. Eu creio o seguinte, eu creio que Deus tem falado que a igreja de Lages, ele tem levantado como uma cidade no monte, como a Bíblia diz, que é uma cidade que está no monte e não se pode esconder. No Sermão da Montanha, Jesus falou isso, né? Ele diz que a igreja deve ser como uma cidade no monte. Eu creio que a igreja em Lages é assim. E tem sido uma luz que traz direção, que traz esperança para muitas pessoas ao redor, nas outras cidades, como você falou, Campo Belo, Tarsílio Costa, São Joaquim, etc. Mas eu creio que tem outras cidades que também vão ver essa luz e vão querer que essa luz venha para o lado deles. Eu estou vendo duas coisas. Estou vendo que Deus vai abrir portas para vocês abrirem outras igrejas, em outras cidades ao redor, mas eu estou vendo também pastores de outras igrejas que estão desiludidos, estão desanimados, estão às vezes deprimidos, estão quase entregando os pontos, mas eles vão olhar e ver a luz de Deus brilhando na igreja de vocês e através dos testemunhos, eles vão clamar e dizer, vem ajuda-nos, como Paulo teve aquela visão do Macedônio, diz, vem para cá, nos ajude. Eu creio que Deus vai usar a igreja em Lages para socorrer e trazer muitos pastores que estão bem deprimidos, bem desanimados, de volta para a vitória, de volta para uma vida de vivência com Deus. E eu vejo muitas e muitas luzes todo ao redor ali na região de vidas, famílias, igrejas que estão sendo reacesas por causa da graça de Deus que está na igreja de Lages. Eu creio que a igreja de Lages vai ser como também uma casa de cura. E Deus vai usar a igreja de Lages para ser um ponto onde Deus vai, não apenas cura física, mas também, eu vejo que vai haver curas, milagres, vai haver mesmo curas e milagres, mas também vai haver curas de relacionamentos, cura de vidas, curas de pessoas que estavam marginalizadas, curas, eu vejo drogados sendo libertos, vejo pessoas que estavam realmente descartadas da sociedade, voltando, sendo curados e recuperados pela mão do Senhor. Eu vejo que Deus vai levantar na igreja de Lages também o ministério de equipamento ministerial. Eu falei hoje sobre discípulos, mas eu vejo que Deus vai preparar de alguma forma um tipo de um curso, uma escola, uma escola de profetas, um curso para preparação de ministérios. E isto vai impactar também muitas pessoas. Amém. Recebemos, pastor. Amém. 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 Amém, pastor. Foi um tempo precioso, muito bom. Eu acho que
podemos encerrar, queremos que o pastor ore com a gente. A gente vai... Amém. Amém. Nós vamos orar então, amado. Vamos, pastor, pode orar, amém? Amém, com certeza. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande amor que realmente como o sol de um novo dia que descortinou sobre nós, que abriu para nós novas expectativas. E, Senhor, eu creio que a tua bênção para meus irmãos que estão vindo vai ser exatamente isto, é o raiar de um novo dia. Senhor, é um novo capítulo na vida deles. Eu creio que este ano, por mais que as pessoas estão reclusas, as pessoas estão fechadas por causa do Covid, por causa da situação, mas em nome do Senhor isso vai passar. E as portas vão se abrindo, e teu povo será, Senhor, levantado como luzeiros no alto para dar testemunho do grande sol da justiça. Senhor, abençoa a igreja de Lages, abençoa cada um desses irmãos que está assistindo. Agora a tua bênção permeia aqueles lares, aquelas vidas, traz novo ânimo, traz novas expectativas em Deus. Em nome de Jesus. Amém.